Está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. De acordo com o Ministério da Previdência Social, o risco do trabalhador de uma linha de desossa de frango, por exemplo, desenvolver uma tendinite, é quase 8 vezes maior do que qualquer outro empregado. O índice de depressão também é superior à média dos trabalhadores brasileiros. Para reverter esse quadro, o Ministério do Trabalho e Emprego editou, em 2013, uma norma estabelecendo critérios de saúde e segurança para o trabalho em frigoríficos. Além disso, promove forças-tarefa para inspecionar as empresas. Para falar sobre esse assunto, está conosco o auditor fiscal do trabalho, Mauro Miller. Nosso convidado é coordenador estadual no Rio Grande do Sul do projeto de fiscalização em frigoríficos. Muito bem, Mauro, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom, a norma regulamentadora número 36, ela está em vigor há mais de um ano e a expectativa em torno dela foi muito grande, justamente porque visou reduzir o preocupante quadro de acidentes e adoecimentos entre trabalhadores do setor de frigoríficos. Eu te pergunto, Mauro, já é possível perceber mudanças significativas promovidas por parte das empresas e dá para afirmar que a norma regulamentadora número 36, ela representou mesmo um divisor de águas na atividade frigorífica? Com certeza, Vanderlei, a norma regulamentadora ela traz uma realidade nova em termos de regulamentação desse setor econômico. Antes da NR36, nós tínhamos várias normas que já eram aplicadas ao ambiente de trabalho na questão de saúde e segurança dos trabalhadores. Sim. Então, por exemplo, NR12 em relação às máquinas, NR17 em relação à ergonomia. Mas houve a necessidade, a discussão com os sindicatos dos trabalhadores e também com os empregadores de se fazer uma norma que regulamentasse, então, de forma ampla este setor econômico, justamente por esses casos de adoecimento nesse setor. Se já mudou alguma coisa de forma concreta, na verdade nós percebemos com as fiscalizações desde o ano passado que não se avançou muito ainda na implementação da NR36. O principal avanço que nós podemos verificar é em relação às pausas. Então, anteriormente, muitas empresas, muitos frigoríficos não concediam pausas ou concediam poucas pausas no trabalho para a recuperação fisiológica dos trabalhadores. E agora a NR36 ela institucionalizou essa pausa, ela colocou de forma obrigatória as empresas a concessão dessas pausas. E nós estamos agora nesse momento para uma jornada de 8 horas e 48 minutos de trabalho com 50 minutos de pausa. Mesmo assim, alguns frigoríficos já constatamos na nossa fiscalização que eles não têm concedido de forma integral essas pausas. Os trabalhadores relatam para nós que às vezes em momentos críticos, quando tem muita produção, o empregador ele subtrai uma dessas pausas e realmente isso é lamentável, né, do ponto de vista da nova norma. Também gostaria de destacar, ocorreu agora no mês de maio em Brasília uma reunião, a primeira reunião desse ano, da Comissão Nacional Tripartite Temática, que é a que vai fazer o acompanhamento da implementação desta NR. Então, depois de pronta, de publicada, agora tem uma comissão com representantes dos trabalhadores, representantes das empresas e também representantes do Estado, né? No caso o Ministério do Trabalho e também o Ministério Público do Trabalho se faz presente. E tivemos um relato nessa primeira reunião, né, a respeito da implementação, desse início de implantação da NR36. Uma federação dos sindicatos, dos trabalhadores, relatou que fez uma pesquisa e que na avaliação deles estava apenas em 20% apenas a implementação da NR36. Então, daria para falar assim que nós estamos num início de processo, no início de caminhada e que ainda temos muito pela frente ainda para que as empresas possam chegar à implementação da NR36 como está previsto em norma. Muito bem, e até onde as fiscalizações do Ministério do Trabalho e Emprego, aliada à atuação também do Ministério Público do Trabalho e outros órgãos eventualmente também envolvidos, que podem ser chamados
a participar desse tipo de trabalho pode contribuir para reverter esse quadro que você acabou de relatar, de apenas 20% de implementação? Na verdade, o nosso trabalho é no sentido de tentar fazer uma força-tarefa conjunta, né, com os órgãos envolvidos, justamente para ter uma maior efetividade na implementação dessa norma. Então, lá no Rio Grande do Sul, nós, juntamente com o Ministério Público do Trabalho e com o Sindicato dos Trabalhadores, estamos promovendo o que a gente chamou de força-tarefa. Ou seja, nós selecionamos as maiores empresas avícolas do estado, os maiores frigoríficos, e estamos implementando um cronograma de fiscalização. Aí nós, de forma conjunta, vamos até a empresa, promovemos uma fiscalização para verificar o andamento da implementação da NR36. E uma questão muito importante é que, naqueles casos onde se constata grave e iminente risco à saúde e à segurança do trabalhador, como está previsto na legislação, nós temos interditado máquinas, equipamentos e inclusive atividades para que a empresa tome medidas imediatas de alteração do meio ambiente de trabalho dos trabalhadores. Então, na verdade, essa fiscalização de forma conjunta, aliada com esse instrumento da interdição, procura dar mais efetividade, ou seja, aquela empresa que não está cumprindo com a legislação ou que vem reiteradamente descumprindo a legislação trabalhista na questão de saúde e segurança dos trabalhadores, passe a imediatamente a alterar aquele ambiente de trabalho nessas questões interditadas. Certo. As pausas estabelecidas pela NR36, elas foram consideradas um avanço, naturalmente, e a norma fixa mínimos de 20, 45 ou 60 minutos de pausas, dependendo do tamanho da jornada. No entanto, define também uma pausa de 10 minutos a cada 50, quando a jornada for superior a 9 horas e 58 minutos. A pergunta, essa abertura não geraria a impressão de que o trabalhador pode ficar exposto aí a jornadas diárias de até 10 horas? Na verdade, já houve essa interpretação, né? Olhando, digamos assim, o texto da NR36, parece que fica essa impressão que teria ali uma autorização tácita, né, para que o trabalhador pudesse se exigir do trabalhador mais do que a sua jornada habitual, inclusive além das 10 horas diárias, o que seria vedado por lei, né, prorrogar a jornada. Na verdade, não se trata disso. Nós temos que entender a NR36 nesse quesito apenas em relação às pausas para a recuperação fisiológica. Então, ali está prevendo que o trabalhador, no caso, né, digamos assim, se de forma extraordinária for ultrapassada essa jornada, ele vai ter direito a essa pausa para que ocorra a recuperação dos seus músculos, dos seus tendões, para que não gere o adoecimento naquele trabalhador. Então, não tem nada a ver com a questão da jornada de trabalho. Se nós formos observar a legislação a respeito desse quesito da jornada de trabalho, na verdade os frigoríficos têm muito que se adequar, em primeiro lugar em relação à jornada de trabalho em ambiente insalubre. A maior parte dos ambientes nos frigoríficos são insalubres, seja pela exposição ao frio, pela exposição na maior parte da produção, né? Seja pela exposição ao calor, como no caso da parte da escaldagem dos frangos, seja por risco biológico na parte de pendura do frango vivo e outros fatores que levam à insalubridade. Nesses ambientes insalubres, a CLT ela é taxativa. Não pode ocorrer a prorrogação da jornada de trabalho em ambiente insalubre sem a autorização do Ministério do Trabalho e Emprego. Justamente ela prevê isso para que o Ministério do Trabalho possa fazer uma avaliação desses ambientes antes de que seja feita a prorrogação da jornada. Ocorre que na prática a história é outra, né? A maioria dos frigoríficos, esses que nós temos visitado, feito a fiscalização, eles prorrogam a jornada de trabalho além da jornada normal do seu trabalhador mesmo nesses ambientes. Então as empresas têm sido autuadas nesse sentido, né? O que pode gerar uma multa depois por descumprimento da legislação. Mas o que é mais grave que nós constatamos dos grandes frigoríficos que nós já visitamos, que eles não estão cumprindo com inclusive esse dispositivo da nova NR36.
porque é o costume deles já prorrogar a jornada de trabalho, e aí passa das 9 horas e 10 minutos, onde o trabalhador teria direito a uma pausa adicional de 10 minutos, e eles não concedem. Num dos frigoríficos tivemos o caso de uma jornada extremamente extenuante, onde nós encontramos diversos trabalhadores com jornadas acima de 10 horas de trabalho, onde o frigorífico então deveria conceder pausas a cada 50 minutos trabalhados, uma pausa de 10 minutos. E isso não está ocorrendo. Então, realmente, nós precisamos aumentar, melhorar a fiscalização nesse sentido e cobrar das empresas o cumprimento, não só das pausas da NR36, mas cobrar o cumprimento da legislação em relação à jornada de trabalho. Certo. Muito bem, auditor Mauro. Nós precisamos chamar um rápido intervalo. Nós já voltamos.